Na segunda mensagem, nós estudamos sobre os sábios, aqueles que vão resplandecer nas cortes celestiais para sempre, de eternidade em eternidade. Vão resplandecer como astros, como estrelas, para sempre. Hoje nós vamos estudar sobre um segundo título, que é a profecia que Deus, através da sua palavra, dá ao remanescente que viveu em todas as eras. E esse segundo título é Santo. Hoje nós estudaremos sobre os santos de Deus, aqueles que vão possuir o reino para sempre, de eternidade a eternidade. A palavra santo é uma palavra de origem hebraica que quer dizer separado. Deus nos separou para Ele, para adorá-lo, para servi-lo e para se preparar para um dia morar com Ele eternamente. Por isso nós somos santos. Por que somos santos? Porque Deus nos separou para Ele. Nos escolheu de dentre todos os povos da terra para ser o seu povo próprio. Santo é aquele que é separado por Deus de todas as coisas do mundo, dentre todos os povos, para ser seu povo escolhido. Santo é aquele que se separa de tudo que existe no mundo para servir a Deus. Santo. E quando a gente vai para Deuteronômios, capítulo 14, e o versículo 2 diz assim: porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Então Deus tem um povo aqui neste mundo. Sempre teve um povo. Desde a queda de Adão até a volta de Jesus, ele terá um povo. E esse povo ele chama de santos. Ou seja, um povo separado das coisas do mundo, separado da idolatria, do pecado, para servi-lo a Ele e Ele somente. Santo é aquele que é separado, ok? E quando a gente vai para Daniel, capítulo 7, hoje estudaremos bastante a Bíblia a respeito dos santos e as suas características. Daniel, capítulo 7, e o versículo 18 e também o versículo 25. Vamos ler o 18. Olha o que espera os santos. Quem? Os santos. Ok? 7,18 de Daniel diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Os santos de Deus vai possuir o reino. Vocês lembram dos sábios? Os sábios vão resplandecer no céu, né? São os mesmos santos, né? Os santos do Altíssimo, do Deus Altíssimo, vai receber o reino celestial, porque nós somos herdeiro com Cristo, né? E nós vamos possuir o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Você sabe o que é eternidade? Eternidade é um período de tempo que não tem fim. E nós vamos reinar com Deus de eternidade em eternidade. Ok? Os santos vai ter alguns privilégios. Primeiro, reinar com Deus para todo sempre. Para todo sempre. Mas existe mais privilégio. Antes da gente adentrar para as características dos santos, nós vamos ver alguns privilégios. 1 Coríntios, capítulo 6, né? 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 2 diz assim: ou não sabeis... Vamos começar do verso 1. 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto, no capítulo 6, ele diz: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submeter
a juízo perante os injustos e não perante os santos? É um problema sério hoje, nossa igreja até advogado tem, né? Entrando em contradição com esses princípios aqui. E o verso 2 diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha um privilégio. Além de reinar com Deus para sempre, de eternidade em eternidade, os santos vão julgar o mundo. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? O verso 3, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então, todos os ímpios, como também os anjos caídos, serão julgados pelos santos de Deus. Então, os santos de Deus vão fazer o quê? Vão reinar com Deus e morar com Ele para sempre, de eternidade em eternidade. No início desse período, que é o período dos 1000 anos, os santos de Deus, vão julgar os ímpios, julgar os anjos caídos. São privilégios, né, que cabe apenas aos santos, certo? Paulo disse que seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só vai ver o Senhor com o privilégio de subir com Ele os santos, aqueles que estão se santificando cada dia. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 11, né? Apocalipse, capítulo 11, observa bem, né? Apocalipse, capítulo 11 e o versículo 18. Olha o que diz. Na verdade, é uma profecia que vai se cumprir muito em breve. Uma cadeia, né, de acontecimentos. A profecia apresenta uma cadeia de acontecimentos na sua ordem, certo? Na verdade, as nações se enfureceram. Então, primeiro acontecimento, a fúria das nações. Chegou, porém, a tua ira, que é a descida das chuvas, das 7 últimas pragas. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado para julgarem, para serem julgados mortos, né? E para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Então, os santos receberão de quê? Das mãos de Jesus, quando ele voltar, o quê? O galardão. Cristo disse em Apocalipse, me parece que 21. Eis que cedo vem e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. São os santos. Os santos vão receber o galardão de Deus. Somente os santos vão ter privilégios de subir com ele, de receber o galardão. Agora, quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 20, e o verso 6, existe outra especialidade que vai acontecer e que cabe somente aos santos. É um privilégio. Olha, bem-aventurado, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem vai participar da primeira ressurreição? Aquele que é santo. Esse será bem-aventurado. Santo. Somente os santos vão ressuscitar na primeira ressurreição. Somente os santos vão ouvir a voz de Deus. Porque Cristo disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, sepulcros ou sepultura, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, sairão para a vida, e os que fizeram o mal, para a morte, condenação. Ok? Então nós temos alguns privilégios, né, que somente os santos vão participar. Vão ressuscitar para ir para o céu, certo? São aqueles que estão se santificando cada dia. Ao ressuscitar, vão receber das mãos do Salvador o galardão eterno, a recompensa, e vão morar com Deus para sempre, de eternidade a eternidade. Agora nós vamos ver as características dos santos. Quando a gente vai para Levítico, capítulo 11, o Levítico capítulo 11 fala de alimentação. Você sabe, né? Fala de alimentação. E aqui está uma prova especial, né? Que revela quem é de fato santo ou não. E eu vou falar um pouco sobre isso.
capítulo 9, o versículo 44. Vamos começar do 43. Aqui está falando sobre alimentação, ok? Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Só existe duas opções: ou você é santo ou você é imundo. Certo? Eu sou, o 44, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu, o Senhor, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criatura que se arrasta sobre a terra. Aqui está falando da alimentação, né? Quem ainda come carne, porque a carne precisa ser deixada, gente, em todas as suas formas. Quem ainda não deixou, começa a colocar na cabeça, porque a mensagem de saúde é o braço direito, da mensagem do terceiro anjo. Ok? Para você ter uma mente sábia e entendida e poder se diferenciar entre a adoração à besta e a adoração do verdadeiro Deus, você precisa se alimentar bem. Por quê? Porque nós somos aquilo que comemos. Certo? Cristo disse: acautelai-vos, não aconteça que os vossos corações, quando a Bíblia fala coração é mente, fique sobrecarregado com a glutonaria, com o cuidado e as preocupações deste mundo. A glutonaria, comer, alimentação, tem muito a ver com alimentação. Alimentação se torna, dentro desse princípio, se torna a principal tentação de Satanás. Vocês podem observar que ele pegou Eva através do apetite, certo? Através do apetite. Nós somos aquilo que comemos. E aqui o capítulo 11, todo o capítulo 11 fala da distinção dos animais. Quem ainda come tem que ter cuidado. Por que devemos deixar de comer alimentos? Primeiro, somos santos. E nós vivemos num período crítico. Você vai no açougue e de um lado está a carne de boi, de gado. Do outro lado está o porco. A faca com que o indivíduo corta a carne para vender para você de gado, há tempo ele já cortou a carne do porco. E a Bíblia, ela proíbe e diz que quando uma carne limpa toca na imunda, se torna imunda também. Quando você toca no animal imundo, porque a Bíblia não só proíbe comer, mas tocar qualquer tipo de animal imundo depois de morto. Você se torna imundo. Nenhum imundo vai para o céu. Quem vai para o céu é santo. Então, uma das características do santo é que ele tem que ter o cuidado de não se contaminar com nenhuma criatura que se arrasta pela terra depois de morto. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação. É a primeira característica dos santos. Quando a gente vai para... Nós estamos estudando agora sobre as características daqueles que vão reinar com Deus para sempre, de eternidade a eternidade. Quando a gente vai para Salmos 50, a gente vê uma outra característica dos santos. Ok? O verso 5 diz assim: congregai os meus santos, disse Deus, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Esses são os santos. Os santos é aquele que faz o voto, faz aliança com Deus, faz um concerto com Deus e cumpre, ainda que existe grande sacrifício. Os santos é aqueles que faz aliança com Deus por meio de sacrifício. É aquele que se sacrifica para fazer a vontade de Deus. Ok? Nós, muitas das vezes, nós queremos estar no bem bom. Tem pessoas que não jejuam, porque jejuar é um sacrifício. Você já pensou você chegar às 6 horas da tarde, fazer essa oração, né? Você faz a janta, e às 6 horas da tarde você
faz uma oração dizendo: Senhor, eu dedico esse dia, a partir de agora, um pequeno sacrifício a Ti. Vou jejuar de hoje, a partir desse pôr do sol, até amanhã o pôr do sol. Eu dedico ao Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É um sacrifício. Aí você vai passar o dia todinho, desde do pôr do sol do dia anterior até o pôr do sol do dia posterior, sem comer nada. É um sacrifício. E aqui está dizendo que os santos fazem aliança com Deus por meio de sacrifícios. O que Cristo disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é sacrifício. Tome a tua cruz e siga-me. Cristo, por 2 vezes, ele desmaiou sobre a cruz, debaixo da cruz, por 2 vezes. Até quando escolheram um homem para ajudar ele para levar a cruz no lugar dele. Isso é sacrifício, carregar a cruz. Nós temos que tomar a decisão de ser fiel e de ser santo a Deus, cumprindo com as nossas obrigações para com Deus e para com o nosso próximo, ainda que isso exige grande sacrifício. Porque a Bíblia diz que os santos cumprem a sua aliança, fazem a sua aliança com seu Deus, por meio de sacrifícios, certo? Então, essa é mais uma característica dos santos. Outra característica dos santos está em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, e o versículo 21, que diz assim, ó: Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Como está depois do verso 9 e 10, aqui é o chifre nos últimos momentos da história da Terra, é o papado, né? Sob o domínio do anticristo. Então, uma das características dos santos é que eles vão travar uma guerra contra o 8º rei, contra o terror que vem aí. Uma guerra. Você está entendendo? Travar uma guerra contra a besta que será adorada nos últimos momentos da história deste mundo. Aqui é a ponta pequena, que representa, né, a mesma besta. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 13, lá diz que a besta irá lutar contra os santos e irá prevalecê-la contra eles. Então, uma das características dos santos é que eles sacrificam a própria vida, mas não se entrega. Ok? A besta vai assinar decretos dominicais opressivos através dos Estados Unidos contra os santos. Muitos que não são santos vão se aderir a esse decreto, com medo de passar fome, etc. Mas os santos vão travar uma batalha contra esse indivíduo e todas as nações da terra. É uma característica dos santos. Quando a gente vai para Judas, capítulo 1, deixa eu ver, porque tem aqui em Judas, capítulo 1, né, para nós. Aliás, diz assim, Judas, não tem capítulo, né? Verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos, disse Judas, né, acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A senhora White gosta muito de usar essa expressão. A fé que uma vez foi entregue aos santos. Aos santos. Aos santos. Então, é uma característica dos santos que eles batalham pela sua fé. Batalha, ó. Obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Nós temos que lutar pela nossa fé. Temos que lutar pela nossa fé. Essa fé que foi entregue a quem? Aos santos. A verdadeira fé, que é aquela que move o coração e o braço de Deus, um dia ela foi entregue aos santos, certo? E precisamos lutar por ela. Por quê? Porque o maior esforço de Satanás é destruir a nossa fé. O escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os seus dados inflamados, que poderá, se nos pegar, nos destruir. Pela fé, nós podemos, estar protegido ali, ou nos protegendo. Então, nós temos que lutar. É uma característica dos santos. Ele luta pela fé que uma vez foi dado a ele, certo? Então, vamos continuar. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 8... Apocalipse, capítulo 8. Deixa eu ver aqui. O verso 3 e 4. O 3 diz assim: Vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com todas as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. É uma característica dos santos. Eles fazem o quê? Você captou? Eles oram. E oram com fé. Por que ora com fé? Porque a Bíblia está revelando que as suas orações chegam aos céus. A oração só chega aos céus se ela for feita com sinceridade de coração e com muita fé. É uma característica dos santos. Eles estão sempre de joelhos dobrados. Você quer saber se você realmente é um santo de Deus? Olha para os seus joelhos. Se eles não estiverem calejados, infelizmente você está longe de ser um santo. Porque os santos, eles estão continuamente orando ao Senhor. E essas orações, elas são oferecidas pelos méritos de Cristo. Porque aqui, elas são misturadas com o incenso. O incenso, ela representa tanto a própria oração do santo, como também os méritos de Jesus, né? Então, os santos nunca acreditam nos seus próprios méritos, na sua potencialidade diante de Deus, porque nós não somos nada. Os santos sempre reconhecem que não é nada diante de Deus e que todas as bênçãos que vêm é mediante os méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é mediante o sangue do Cordeiro, certo? Então, nós vemos aqui as orações dos santos sendo apresentadas diante de Deus. Se ela está sendo apresentada é porque ela foi feita com sinceridade, honestidade e com fé. É uma característica dos santos. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 13, a gente vê mais características desse povo que vai brilhar no céu, desse povo que vai reinar com Deus para sempre, de eternidade em eternidade, desse povo que vai ressuscitar na primeira ressurreição. Ok? No capítulo 13 e o verso 10, a última parte do verso 10, que diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Os santos, além de ter todas essas características que a gente viu, além de orar bastante, os santos têm, por especialidade, características peculiares, que somente eles têm. Primeiro, são perseverantes. Segundo, são fiéis. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Perseverar, gente, é não desistir. Cristo, falando sobre os santos, ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Qual é de quase todos? O amor vai se esfriar, mas não vai se esfriar de todos, mas de quase todos. Esse quase é porque existe os santos. O amor dos santos jamais vai se esfriar. De todo mundo, de todos aqueles que não são santos, vai se esfriar. De quase, porque quase todos, porque os santos são a minoria. Aí ele fala da especialidade dos santos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. São Mateus 24, me parece que o 12 e o 13.
Ok? Então, aqui nós temos duas características dos santos. Eles são perseverantes e são fiéis. Quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 14, né, só muda a folha aí, se a sua Bíblia for igual à minha, for grande, capítulo 14, verso 12, fala mais duas características dos santos que não está aqui. Lá diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles guardam os mandamentos e guardam a fé. É lutar pela essa fé. Guardar como tesouro. Então, os santos são perseverantes. Primeiro, os santos cumprem seus votos, suas alianças com Deus por meio de sacrifício. Os santos travam uma batalha contra os poderes das trevas, na pessoa do anticristo. Os santos, eles lutam pela fé que uma vez foi dado a ele. Conserva essa fé. É o escudo que o protege de toda força e de todo dardo do inimigo. Os santos, eles perseveram. Não desistem. Ainda que o coronavírus mostre para todo mundo, será que existe Deus mesmo? Será que não existe? Todo mundo está morrendo. Onde Deus está? O santo, ele está de olhos fixos em Deus e na sua palavra e sabe que isso deve acontecer. Enquanto o mundo está dizendo não existe Deus, onde Deus está, porque o santo está dizendo Jesus está voltando. É um sinal da sua volta. Você está entendendo a diferença? Então eles são perseverantes, não desistem nunca. Né? Existe um ditado brasileiro que diz assim, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Nós somos santos e não desistimos nunca. Entendeu? A outra é fidelidade. Ser fiel a Deus. Fiel em tudo. Quando a gente fala fidelidade, a gente só pensa em dízimo, né? Fidelidade. Não, é em tudo, gente. Fiel na palavra. A palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Crente que faz os seus negócios, não está nem aí, que fica fazendo conta, tomando dinheiro emprestado, não vai para o céu, não. Vai ser queimado no fogo do inferno, se não se converter de todo o coração ao Senhor. Então nós temos que ter cuidado. Crente na palavra. A palavra, fiel na palavra. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Sim, isso, amigo, eu pago. Aí vem o outro sim, pagando. É sim ou não? Essa é a palavra do crente. Temos que ser fiel na palavra, fiel no que a gente faz, no que a gente pensa. Porque às vezes a gente tem muito cuidado com as pessoas, né? Mas fica pensando coisas que não deve. Deus, ele conhece o nosso pensamento e o nosso coração. Então devemos ser fiel em tudo, né? Em tudo. E aqui guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus precisam ser guardados. É uma característica dos santos, a guarda dos mandamentos. Não é só se fazer não, que guarda não. Hoje, no dia de sábado, a gente fica o dia todo navegando na internet. Isso é transgressão do sábado. A gente vai para a igreja, fica assistindo aqueles filmes lá. Isso é transgressão do sábado. Ah, mas ali é sobre o dízimo, né? São testemunhos. Gente, ali é transgressão do sábado. Queira você aceitar ou não. Ok? Então nós viramos um povo transgressores dos mandamentos de Deus. E não foi para isso que a gente foi chamado. Nós fomos chamados para ser reparadores de brechas. Brechas que o filho do pecado, o homem da perdição, fez na lei de Deus. Mas não, nós nos unimos a ele para fazer mais brechas na sua santa lei. Ok? E vem aqui o último, né? A última característica dos santos no capítulo 19. Capítulo 19 é a última passagem dessa mensagem. Capítulo 19, o versículo 8 diz assim, ó. Vamos começar do verso 7. 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou.
pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, puro, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Está no verso 8, a última parte. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, é uma característica dos santos. Eles praticam a justiça. Justiça é aquilo que é justo, gente. Por exemplo, vamos analisar aqui. Um indivíduo entrou na tua casa e roubou a tua moto, como fizeram com a minha. Aí você vai lá da parte dele. A polícia pega ele e mete o couro. Aparentemente isso é justiça. Agora eu te pergunto, isso é justiça? Cristo disse, quando alguém pegar o que é teu, não vá atrás. Essa é a expressão da Bíblia. Mas nós vivemos num mundo em que a injustiça se tornou justiça aos nossos olhos. Sabe por quê? Porque não somos santos. Quando o irmão nosso faz alguma coisa, estupenda, grandiosa contra a gente vai lá no juiz ou na polícia e dá parte dele. Você acha que isso é atos de justiça? Entregar o nosso irmão para ser punido só porque ele nos humilhou, nos causou mal, agora nós vamos pagar com a mesma moeda? A Bíblia diz que as vestes da noiva são os atos de justiça dos santos de Deus. Os santos de Deus, a partir do momento que eles começam a praticar justiça, automaticamente eles estão exaltando o seu Deus. Ninguém quer perder hoje. Prefere maltratar o seu irmão e o seu próximo do que perder. E isso perante Deus não é justiça. Ok? Então nós temos aqui as características dos santos de Deus, daqueles que em breve, muito em breve, hão de receber das mãos do Senhor o galardão eterno, a recompensa eterna, e vão subir com seu Criador, seu Salvador, para morar com Ele para sempre, de eternidade em eternidade. Será dada às mãos dos santos o reino eterno, o universo, para que eles reinem nesse reino para sempre, de eternidade em eternidade. Você é um santo, meu irmão? Você é um escolhido, é separado por Deus? Ou você está mergulhado nas coisas do mundo até o pescoço? Nós precisamos tomar decisões, porque o mundo não vai melhorar. O mundo nunca mais vai voltar ao que era antes. O círculo está se fechando. Logo, logo as trombetas serão tocadas. O profeta Elias está chegando. Os profetas serão despertados para tocar as trombetas, para dar aquele grito da parábola das 10 virgens. Eis o noivo, sair ao encontro. Eles irão despertar a igreja para enfrentar o juízo, o julgamento dos vivos que está prestes a começar. Eles irão, os profetas de Deus que estão surgindo aí, estão sendo preparados agora, ainda não chegou a era dos profetas. Eles surgirão para preparar um povo para travar a última batalha contra o mal. E esse povo que irá ouvir a voz do pastor através dessas mensagens, do toque das trombetas, são chamados santos. Você é santo? Que Deus nos abençoe. Amém.